Hoje a minha proposta, né, o tema que eu quis trazer para vocês aqui, isso surgiu através de uma conversa com um amigo que é empreendedor também do ramo da gastronomia, do ramo da alimentação fora do lar. E nós estávamos conversando e de repente surgiu esse tema e a gente teve ali uma conversa bem produtiva e bem longa a respeito desse tópico, que é a qualidade do serviço prestado. A importância que isso tem no nosso sucesso como empreendimento, como operação, e como que a gente identifica, né, algumas oportunidades que estão escondidas ali de melhoria de processo, que podem alterar a percepção de valor gerada pela empresa, né, o valor gerado por vocês e a percepção de valor do seu cliente. E eu queria trazer isso para vocês porque eu acho que é um tema extremamente válido, por diversas óticas, por diversos prismas. Uma situação que eu sempre falo muito, que eu sempre bato muito nessa tecla, é que nós, de operação gastronômica no geral, a gente precisa entender que a gente vende commodity. Eu sei que nós temos normalmente um vínculo, um elo de ligação muito forte, passional, né? Normalmente quem tem uma operação ama aquilo ali, tem um envolvimento sentimental, emocional muito grande com aquela operação, mas a gente precisa ter um pouquinho de frieza para conseguir fazer essa dissociação e entender, né, o poder que nosso amor, nossa paixão pelo negócio tem, mas segregar isso da visão empresarial, da visão corporativa, enfim, de entender que a gente tem uma empresa que tem como objetivo de vida principal gerar retorno para o seu cliente interno. Quando a gente começa a aceitar e assimilar essa ideia, a gente consegue entender sem ficar ofendido, sabe? Sem sentir tanta dor, sem levar para o lado pessoal, que nós vendemos commodity. Quando a gente pensa em comida, né, em alimentação, num contexto geral, isso é muito amplo, né? A gente tem diversas visões possíveis. Quando a gente pensa em sair para comer, é só a gente se imaginar na seguinte situação. Quando você está com fome no horário de almoço, numa segunda-feira, por exemplo, você associa, de repente você está ali na sua rotina de trabalho, e você faz uma associação, de repente, a uma refeição mais leve, a uma refeição mais rápida. Segunda-feira é o Dia Internacional, Mundial, Universal de Início de Dieta, então você, de repente, tem uma percepção de alimentação quando é um almoço de uma segunda-feira, de um dia útil normal, comum. Que é uma percepção totalmente diferente da que você aciona quando você pensa num jantar em família, que você pensa numa viagem, que você pensa num feriado, numa data especial, numa data comemorativa, numa data festiva. A associação que a gente faz, ela é diferente. A gente pensa na alimentação de uma forma diferente. E isso a gente precisa trazer, essa ideia, esse conceito, a gente precisa trazer para dentro do nosso negócio para entender o que é esse tal desse commodity, por que eu preciso me enxergar como um vendedor de commodity. Eu preciso agregar valor para o cliente para que ele consiga perceber que o que eu estou disposto a vender para ele é bom, é benéfico, vai trazer satisfação para ele, independente de qual seja a visão de alimentação que ele esteja tendo naquele momento. E a percepção de valor está intimamente ligada à qualidade de serviço. Então, a partir do momento que eu entendo que eu vendo commodity, que para satisfazer a necessidade de se alimentar, um prato individual de R$100, ele pode não ter a mesma base nutricional, mas ele vai satisfazer tanto quanto o nosso cliente ir numa padaria, comer um pão com manteiga e tomar um café pingado. Aí eu começo a entender a diferença que tem, principalmente na minha qualidade de serviço, como um fator para agregar valor para o meu cliente, para aumentar a percepção de valor que o meu cliente tem a respeito do meu estabelecimento, né? E aí a gente tem diversas formas de enxergar isso.
essa geração de valor através da qualidade de serviço, normalmente quando a gente pensa na qualidade de serviço, a gente associa automaticamente a uma operação de salão. E definitivamente não é só isso. A gente tem a qualidade de serviço em qualquer canal de distribuição, em qualquer situação que envolva o relacionamento entre você, restaurante, você, empresário, você, gestora gastronômica, com o seu cliente. Então, existe a relação cliente-restaurante, você já tem o serviço acontecendo. E esse serviço ele vai desde da qualidade de embalagem que você seleciona até a forma como você se porta, qual é a dialética que você usa para se comunicar com aquele cliente, como que você fala. E a gente tem novamente como um dos pilares para poder determinar qual é a melhor forma, né, de executar esse serviço, o nosso plano de negócio. Novamente, a gente volta no nosso plano de negócios, sempre a gente volta no nosso plano de negócios. O nosso plano de negócios, ele eu sempre vou dizer, sempre vou lembrar isso, ele é um organismo vivo, ele é orgânico, ele está em constante mutação, em constante desenvolvimento. Nosso plano de negócio, ele tem que caminhar todos os dias com o nosso restaurante. Se você abre o restaurante e percebe que houve uma alteração no padrão de consumo, que o seu cliente está mais exigente em relação a um ou outro fator, o seu plano de negócio ele tem que refletir aquela realidade de forma imediata. Então o plano de negócios ele é vivo e ele precisa permanecer vivo se a gente quiser manter o nosso restaurante aberto, se a gente quiser nos manter de uma maneira competitiva no mercado. E a qualidade de serviço ela entra no nosso plano de negócios porque ela é um valor, né? Ela é uma proposta de valor. Quando a gente começa o nosso plano de negócios, só lembrando, é o primeiro campo que a gente preenche no nosso plano de negócios. Quais são os valores que eu me proponho a oferecer para o meu cliente? O que eu quero que o meu cliente perceba quando ele vier aqui? Eu quero que ele perceba valor em mim através do preço? Beleza? Vou ter um trabalho muito focado em relação a CMV, em relação a custo, porque o meu diferencial de mercado vai ser preço. Não, eu quero que ele vivencie uma experiência gastronômica totalmente diferenciada. Eu vou trabalhar com gastronomia molecular, ou então a minha ambientação no restaurante é feita com obras de arte, enfim. Isso é algo que você vai determinar dentro da sua proposta de valor aí na sua operação. E associado a isso a gente tem o nosso segmento de clientes, que é o nicho, que é o nosso público-alvo. Qual que é o cliente que eu quero atingir? Então, a gente fazendo um balanço entre esses dois quadros, a gente vai conseguir entender o que o nosso cliente ele demanda, o que o nosso cliente pede, o que ele quer em relação ao serviço que é prestado para ele. Existem, mesmo dentro, né, desse eixo entre a proposta de valor e o nosso segmento de clientes, existem clientes diferentes. A gente precisa entender isso também. Todos nós, como pessoas, somos seres individuais. De repente, você tem uma preferência na abordagem do garçom na sua mesa, que é diferente da percepção do seu amigo, da sua esposa, da sua namorada, enfim. De repente, você gosta de uma linguagem mais casual. De repente, você gosta ali de um ambiente mais despojado e você não se importa que o garçom use gírias com você. E a pessoa que está do seu lado foi até o seu restaurante, porque a proposta de valor que puxou ela ali foi, de repente, a qualidade da sua comida, mas ela não gosta de ter uma abordagem tão casual. Ela prefere algo um pouquinho mais formal. E isso a gente consegue refletir tanto na abordagem falada, quanto na postura do garçom que está atendendo aquela mesa. A gente reflete isso no uniforme que as pessoas estão usando, que seus colaboradores estão usando, se é uma camisa social ou se é de repente uma blusa de malha ou uma camisa polo. Isso tudo tem que ser observado, porque isso tudo faz diferença na composição desse mix que vai fazer o seu cliente perceber o seu valor, que vai fazer ele entender o seu serviço, qual que é a proposta que a sua casa tem. E quando a gente entende finalmente que a gente vende commodity, que o meu prato de R$100 mata a fome, assim como o pão com manteiga mata a fome,
eu preciso criar ferramentas para me diferenciar, para mostrar para aquele cliente que o meu prato é totalmente diferente de um pão com manteiga. Além do óbvio, né, que são os insumos, a montagem do prato, etc e tal, mas eu preciso que o meu cliente ele enxergue o valor que eu tenho para oferecer. E o serviço ele é um dos pilares principais para essa percepção, para esse convencimento, né, que o cliente é algo que tem que ser muito orgânico. Se a gente, isso falando um pouquinho de venda, né, se o cliente ele percebe que você tá com ímpeto, tá com a intenção, que o seu objetivo é vender para ele diretamente, se ele associa você, independente do seu restaurante ser maravilhoso, da sua comida ser linda, do seu preço ser bom, mas se acontece uma associação direta de que você quer o dinheiro dele, você fatalmente perdeu aquele cliente. E quando a gente perde um cliente, a gente sabe que a gente não perde só um cliente, a gente perde a potencialidade daquele cliente trazer novos clientes. Provavelmente se ele sair do seu estabelecimento muito insatisfeito, ele vai externar essa opinião, o que é muito perigoso, ainda mais no mundo digital, onde com uma mensagem a gente consegue atingir milhares de pessoas numa fração de minuto. Então a gente precisa tomar muito cuidado em como estruturar isso, né, como fazer isso acontecer, mas definitivamente é uma área do nosso restaurante, da nossa operação, que merece todo o nosso cuidado. Bom, aí a gente começa a olhar para os nossos processos e começa a entender como que cada um dos nossos processos interagem com o nosso cliente final e como que a qualidade do serviço vai influenciar na percepção de valor dele e, enfim, na prática ali, o que eu preciso fazer para melhorar a minha qualidade de serviço. Bom, já disse que a primeira etapa é a gente entender quem é o nosso público. Eu preciso saber o que meu público tem como preferência para, a partir daí, eu desenvolver as minhas estratégias, os meus treinamentos, tudo mais. O primeiro fator que eu digo para vocês, pensando na ótica do salão, é treinamento. Treinamento e capacitação dos seus colaboradores. Se você tem o objetivo de ter um restaurante, de ter um bar, que não só seja independente de você, que você não precisa estar ali o tempo inteiro ensinando, puxando a orelha, brigando, dando esporro, que você consiga confiar no seu corpo de colaboradores, que eles entendam qual que é a proposta de valor que você quer passar para o seu cliente e que aquele negócio rode de forma praticamente automática, com você sendo o seu principal ativo, né? A sua mente, você é o principal ativo do seu restaurante, atuando somente onde realmente é estratégico, é necessário, você passa automaticamente você passa pelo processo de treinamento e capacitação. E a gente vivencia isso nos restaurantes. Nós, como clientes, vivenciamos isso nos restaurantes. Se você vai num restaurante pela primeira vez, você não conhece aquele cardápio, e aí a gente tem, enfim, diversos gatilhos que podem ter te levado àquele restaurante. Uma campanha publicitária, uma indicação de um amigo, você está acompanhando alguém e vai naquele restaurante pela primeira vez, e de repente você se depara com um cardápio que não é um cardápio que você está acostumado a consumir. De repente tem alguns pratos diferentes, a proposta da casa ela é uma proposta diferente de gastronomia, e você chama o garçom, vai no salão, chama o garçom, levanta o dedo, ele chega até a sua mesa e você pergunta para ele: bom, campeão, o que você tem aqui para me oferecer, o que você me indica, qual que é o prato, o carro-chefe da casa? Eu não conheço a casa, eu queria conhecer, não conheço essa linha de produtos que vocês servem aqui, essa linha de gastronomia. E aí a gente se depara com diversos perfis de garçom, de atendente. E quando eu falo garçom, a gente pensa no atendente, né? Pode ser seu maître, pode ser seu gerente, pode ser seu garçom, enfim, até um cominho às vezes está passando por ali e a gente precisa considerar isso. Ah, mas a função do cominho não é atender mesa. Ok, mas se o cominho está passando em frente a uma mesa e está liberado, né? Ele não está fazendo a limpeza de nenhuma mesa, ele está liberado, ele está ali com as mãos livres, ele está ali pronto para... ele não tem nenhum impeditivo que impeça ele, né, de chegar até aquela mesa e responder aquele cliente que solicitou a presença de alguém.
ele vai simplesmente não atender aquela mesa? É isso que você passa para o seu cliente? Essa é a sua proposta? Você determinou que no seu restaurante somente maître, garçom, garçonete e gerente podem atender mesa? Se a sua casa estiver cheia, se a sua casa estiver lotada, os seus garçons estiverem todos naquele exato momento na boqueta, indo buscar os pratos que saíram, que a cozinha apertou lá a campainha enfim, eles foram lá buscar os pratos para levar para as mesas que pediram. O seu cozinha é a única pessoa que pode atender o seu cliente, ele não vai atender, ele não pode atender. Essa a premissa, essa foi a regra que você determinou? Bom, se foi, eu acho particularmente que você pode estar equivocado. Eu acho que a gente tem que sempre dar prioridade para o atendimento ao nosso cliente. E aí a gente precisa entender que essa dinâmica ela é possível de acontecer, totalmente possível, em dias de grande fluxo, em dias de muito movimento. Às vezes a gente não vai ter a pessoa super especializada em vinhos para atender aquela mesa que vai gerar uma demanda de dúvidas sobre vinhos. Então, quando eu entendo isso, eu entendo ainda mais, eu reforço ainda mais a necessidade, o poder do processo de treinamento e capacitação do meu time de atendimento. Todo mundo tem que estar alinhado. Todo o seu corpo de atendentes, de garçom, garçonete, gerente, maître, comin, tem que estar alinhado com a proposta de valor da sua empresa, tem que estar alinhado com o código de conduta que você desenvolveu. Ah, Matheus, mas qual que é o código de conduta ideal? É você quem vai determinar. É você quem vai determinar. Eu tenho um código de conduta no meu restaurante que eu fiz, que são coisas, são linhas de comportamento, linhas de postura profissional e pessoal que eu julgo que são boas ou não em relação ao que eu tenho como proposta de valor no meu restaurante e em relação ao que eu acredito ou não acredito como profissional. Então eu desenvolvi o meu código de conduta e você vai desenvolver o seu próprio código de conduta aí no seu restaurante para garantir que o comportamento, que as vestimentas, enfim, que todo esse mix de comportamento social ele vá de acordo com aquilo que a empresa acredita, com aquilo que a empresa representa, com a imagem que a empresa quer passar, que o seu restaurante quer passar para o seu cliente. Então a gente precisa treinar e capacitar todas essas pessoas em todas as esferas que envolvem o atendimento. E isso é gerar qualidade de serviço. Quando eu digo você, eu falo você como cliente. É o seu cliente chegar no seu restaurante e ele saber que ele vai ser bem atendido, independente de quem estiver passando ali por aquela praça. Ele não precisa esperar determinada pessoa para poder fazer um questionamento. É óbvio que existem casos pontuais. Existe um cliente que vai gerar uma demanda de falar com o seu chefe, de falar com o seu sous-chefe, de falar especificamente com o seu maître, e tudo bem, isso é completamente normal. Às vezes é um cliente que ele quer uma atenção diferente, ele quer falar com aquelas pessoas especificamente. Às vezes ele já teve o hábito de ser atendido muitas vezes por aquela mesma pessoa. O que não pode acontecer em hipótese alguma é a nossa qualidade de serviço baixar porque aquele funcionário, aquele colaborador, ele não tem a capacidade técnica, ele não foi capacitado, ele não foi treinado para poder passar aquela informação para o cliente. Então eu preciso, aí eu tenho essa ótica do código de conduta, e eu tenho uma outra que é extremamente importante, outro tópico que é extremamente importante, que é o conhecimento do cardápio. Eles já conhecem a minha proposta de valor, eles já conhecem o código de conduta que eles têm que seguir, agora eles precisam conhecer todo o seu cardápio. Eu vejo isso em algumas operações, e isso é muito errado. O restaurante, às vezes, ele lança uma campanha, ele lança uma série de pratos novos, às vezes aproveita um cardápio, um momento sazonal ou uma data festiva, enfim, faz uma engenharia de cardápio, lança uma série de pratos novos e aquilo não é passado para o pessoal que vai atender o salão. Sabe, seus colaboradores, eles têm que comer aquilo, eles têm que experimentar. Ah, mas o insumo é caro. Cara, bota isso no seu custo. Para você vender, você tem que ter conhecimento de causa. Como é que o cliente ele vai abordar o seu garçom perguntando se aquilo é bom, se aquilo é muito picante, pouco picante. Embora sejam situações que são variáveis, né? A percepção é variável. Às vezes o que é salgado para mim não é para você, assim como a picância, o dulçor, a acidez, etc. Ele precisa ter algum parâmetro. Ele precisa entender
E quando vou dar um exemplo do meu restaurante é especializado em American Barbecue, em churrasco defumado. É uma proposta de mercado totalmente diferente. A minha cidade não tinha isso antes da minha chegada. Haviam existido pequenos contatos em eventos esporádicos, alguns até feitos por mim, mas o público geral, 98% da massa da minha cidade, dos meus clientes, não conheciam. Então, quando alguém chega no meu restaurante e lê no meu cardápio, né, lê puramente, né, o autosserviço ali, o cliente ele pega o meu cardápio e lê peito bovino, 70 a 80 reais. Se ele não tiver alguém ali que possa explicar para ele, que possa dizer para ele o que é aquele preparo, como é feito aquele preparo, que possa passar para ele as informações necessárias para que ele forme então a percepção de valor dele, cara, você pagar 80 reais num peito bovino, eu acho que corre sérios riscos do seu garçom ou de você mesmo ser agredido por esse cliente. Porque na cabeça dele a conta não fecha. Se ele não conhece o produto que você está vendendo, se ele não sabe o que é aquilo, a associação de peito bovino dele talvez seja uma carne de panela. Talvez seja a carne que a avó dele fazia, que a mãe dele faz, e a conta não fecha, a matemática não bate. Que raio de peito bovino é esse que eu pago 20 reais, 20 e poucos reais no supermercado, e aqui numa porção muito inferior a 1 quilo, eu vou pagar 80 reais na porção. Então, eu preciso que os meus colaboradores, que o meu salão conheça a minha proposta, conheça o meu cardápio, saiba o que eu quero vender, para que ele consiga sanar essas dúvidas e que ele haja como que ele seja um agente realmente agregador de valor nesse elo de ligação entre o seu restaurante e o seu cliente. E a qualidade de serviço ela está nisso. A qualidade de serviço ela está nisso. Em você ter pessoas capacitadas que componham a sua equipe e capacitadas em todos os aspectos. A qualidade de serviço está no seu auxiliar de serviços gerais em ser capacitado e ser treinado para poder entender o que ele tem que olhar. Ele tem que entender como funciona a dinâmica do negócio. Olha, o cliente saiu, eu preciso observar se o chão está sujo, eu preciso observar se as cadeiras estão sujas, eu preciso pegar a vassoura, eu preciso entender o fluxo desse processo. O seu cominha, ele tem que entender, olha, levantou a mesa, eu espero os clientes saírem da porta, os clientes saírem da porta, eu pego uma bandeja que fica num determinado lugar, vou até a mesa, recolho, esses itens eu descarto no lixo ali, esses outros itens eu levo até a boqueta suja da cozinha, esses outros itens eu deixo ali no bar, que é onde o meu copo talvez de soft drink seja lavado, e levo os pratos para a boqueta suja da cozinha. Isso, tudo isso faz parte da qualidade de serviço. Quando eu comecei nesse segmento, eu ouvi uma coisa que a princípio eu não entendi. A princípio eu tinha muito da paixão, eu amo minha comida é maravilhosa, eu amo meu churrasco, enfim, a gente tem esse fogo que queima dentro da gente a paixão pela gastronomia. Então eu não consegui compreender e foi de certa forma até um pouco ofensivo para mim quando eu escutei. Que foi, me disseram assim, uma pessoa já muito experiente, muitos anos de estrada nesse ramo, falou para mim assim, para você ser bom no serviço, você precisa ser invisível. E eu achei aquilo extremamente ofensivo. Você tá me diminuindo, cara, como profissional. Como assim eu tenho que ser invisível? Eu tenho que ser visto só como um serviçal? Eu tenho que ficar escondido? E com o tempo, com a maturidade dentro da operação gastronômica, você começa a entender o que isso significa. O ser invisível não é ser escondido ou passar para os seus garçons, para o seu pessoal de salão, a visão de que eles são serviçais, que eles são pessoas inferiores, menores. Não, de forma nenhuma. Eles são peça fundamental dentro da sua operação, eles são seres humanos, eles são profissionais, eles têm sonhos, aspirações, eles são excelentes pessoas, eu tenho certeza disso. O foco que a gente aprende, né, na vivência é que quando um profissional ele executa o trabalho dele de forma primorosa, ele não precisa ser chamado,
ele não precisa ser avisado do que tem que ser feito. O garçom, ele consegue entender o momento de ir até a mesa sem que ele seja chamado para ir até a mesa. Ele repara que de repente o chopp está acabando e aquilo, ele já dispara um alerta: opa, o chopp está acabando, vou oferecer um outro chopp. Ou então não vou, a abordagem direta de venda não é essa, não é assim que a sua casa trabalha. Então o garçom ele vai perguntar se está tudo ok, se ele pode ser útil em alguma coisa. E isso é o ser invisível. Você só aparece magicamente quando você é solicitado, mesmo sem que isso aconteça de uma forma mecânica, né? Sem você ser chamado naquela mesa, você sabe o que tem que ser feito. Isso é qualidade de serviço. Isso é qualidade de serviço. É você conhecer o prato que você está vendendo, é você saber os processos que têm que ser seguidos, é você entender qual é a dinâmica de funcionamento do seu restaurante, é você entender qual é a forma de passar os seus valores para os seus clientes de forma que eles enxerguem de fato o valor naquilo que você está disposto a oferecer para eles. Isso é a qualidade de serviço. Eu acabei me estendendo um pouco no salão, porque eu acho que é um fator muito importante da percepção da qualidade de serviço, mas a gente tem outros exemplos para citar, não vou me prolongar muito, a gente já está dando o nosso tempo, mas quando a gente tem, por exemplo, um atendimento de delivery, né, a percepção de valor é totalmente diferente. A qualidade de serviço que aquela pessoa vai experienciar, o que é a qualidade de serviço para ela, é algo totalmente diferente. Quando a pessoa vem no seu restaurante, ela tem uma motivação. Quando a pessoa ela pede sua comida de casa, ela tem outra motivação. Então, às vezes, o tempo para essa pessoa que está em casa é um valor absurdamente alto. A pessoa que veio no seu restaurante, às vezes o tempo para ela tem uma percepção diferente. Se o seu prato atrasar 15, 20 minutos, ela está no seu restaurante é lindo, sua música ambiente é agradável, seus garçons são super educados, então não tem problema atrasar 20 minutos, eu peço mais uma cerveja, eu estou bem, eu estou num momento de relax aqui, eu tô curtindo a vida nesse momento, então não me importa se atrasar 20 minutos. A percepção de qualidade do seu cliente que está em casa, 20 minutos talvez para ele seja algo inimaginável de espera. Você não sabe qual é a situação que aquela pessoa está vivenciando, por que ela pediu ao invés de vir aqui. Ela está com medo de sair por conta da pandemia, ela não tem tempo, ela está super atarefada em casa, ela tem um compromisso e ela não pôde sair de casa, então por isso ela precisa se alimentar num determinado horário. Então a qualidade de serviço para essa pessoa que pediu o seu delivery, ela é outra. A qualidade, o serviço para ela é a agilidade na entrega, é a educação com a qual ela é atendida ali no delivery, que é uma coisa horrível que eu tenho certeza que vocês já experienciaram, que é você ser atendido no delivery de uma forma extremamente mecânica. Quando você entra no marketplace para fazer o pedido, você não tem uma interação humana na maioria das vezes. Você está ali, você sabe o que você quer comer, você sabe de onde você quer comer, você já conhece aquele prato, tudo mais, você faz o seu pedido e encerra. Quando você entra em contato através de um aplicativo de mensagem, de um WhatsApp com a empresa, você entende que do outro lado tem uma pessoa, tem um ser humano atendendo outro ser humano. Então a qualidade de serviço prestado, ela tem outra percepção, é outra esfera. Sabe, você tem um atendimento mecânico ou como se fosse algo robótico te atendendo do outro lado, eu não sei para você que está vendo esse vídeo, mas para mim é horrível. Talvez não te afete, mas me afeta. E se me afeta, é algo que eu como operador, eu como gestor, eu como gestora de uma operação gastronômica, eu tenho que levar em consideração. Eu preciso entender para determinar como vai ser a minha abordagem, porque isso vai interferir na qualidade do meu serviço. E uma dica, um pulo do gato que eu deixo para vocês, que eu bato muito nessa tecla. Às vezes os meus colaboradores, eles querem fazer mais, a gente está às vezes num dia de semana, o movimento ele é mais fraco do que os finais de semana, então existe mais ócio, eu tenho mais tempo para fazer o atendimento e às vezes eles querem dar um atendimento diferente,
eles querem fazer uma abordagem diferente, ter um nível de detalhamento diferente, mandar um áudio para o cliente explicando no nível de detalhamento absurdo como que aquele prato é feito, por que aquilo é daquele jeito, tudo mais. E eu sempre falo, não faça. Aí você pode se perguntar, pô, Matheus, se o seu colaborador, por vontade própria, por estímulo próprio, está pensando em como melhorar o processo de atendimento e ele quer que o serviço fique ainda melhor, por que você breca? Por que você para? Por que você não permite que isso aconteça? Justamente porque um dos principais fatores para a gente manter a qualidade do nosso serviço é o padrão. É o padrão, e esse padrão ele vai desde o atendimento até as nossas fichas técnicas, com determinar o padrão dos nossos pratos, ao padrão de insumo que a gente compra de matéria-prima. Então, o padrão ele é a principal base para que a gente tenha uma qualidade de serviço. Então, o meu problema não é que aquele dia onde há ócio, o meu colaborador ele tenha uma abordagem diferenciada, ele dê um plus para o meu cliente. O problema é que esse cliente, uma vez que ele teve esse plus, num outro dia que ele voltar e a casa estiver cheia e ele não tiver esse plus, a percepção de valor dele vai cair. Ele vai falar, poxa, já fui bem atendido, hoje não sou mais. Então eu preciso, assim como eu falei no início do vídeo, o exemplo do Kumin, que por mais que o Kumin não tenha como função atender a mesa, atender o cliente diretamente, eu preciso entender que isso pode vir a acontecer. Embora eu não tenha a minha casa lotada todos os dias, ou que o meu delivery tenha um fluxo de pedidos absurdo todos os dias, eu preciso entender que isso pode vir a acontecer. Eu preciso entender que na sexta, sábado e no domingo isso acontece efetivamente. Então eu preciso saber que eu não posso diferenciar o meu atendimento em função do meu movimento. Porque uma vez que aquele cliente ele percebeu um valor, se você retroagir, ele não vai... É muito difícil, na verdade, não vamos dizer que é impossível, mas é muito difícil que esse cliente ele pare e consiga ter empatia de ver, poxa, não, hoje realmente a casa está cheia. Quando é uma situação de salão e tem uma demora no prato, às vezes o cliente ele percebe. Ele vê, bom, a casa está cheia, tudo bem, ok, está demorando um pouquinho mais do que o habitual, mas eu entendo que está demorando mais porque a casa está cheia. Então isso não impacta a percepção de valor do seu cliente na sua qualidade de serviço. Agora, como que o cliente que pede no delivery vai ter essa percepção? Como que aquele casal que está lá esperando o seu lanche para assistir um filme na Netflix vai entender que você está com fluxo alto de pedidos naquele dia e por conta disso você tratou ele mal através do WhatsApp? Porque você teve que ter um atendimento ali mais seco, mais rápido, mais dinâmico, porque junto dele chegaram mais 8 mensagens. Ele não vai conseguir compreender isso e ele não está errado nisso. Quem está errado somos nós, se nós não considerarmos essa flutuação de demanda para entender como vai ser o nosso atendimento. Bom, já me estendi bastante. Falamos sobre qualidade de serviço hoje, sobre duas óticas, a ótica do delivery, a ótica do salão. Espero que esse tema tenha agregado, espero que esse vídeo tenha agregado valor para você como profissional, como operador gastronômico. Já já a gente disponibiliza ele nas nossas plataformas. Te pedi, se você estiver assistindo no Instagram, não deixe de clicar no coraçãozinho. É muito importante para a gente. Seguir nossa página também no Instagram. Facebook é a mesma coisa. YouTube, por favor, lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, que a gente sempre está com conteúdo novo, live ou vídeo, sempre movimentando aí bastante temas sobre a gestão de operação gastronômica para a gente virar essa chave de vez e tornar o nosso setor realmente profissionalizado, para a gente ter cada vez um nível de serviço melhor, uma qualidade de serviço melhor, para que sejamos proprietários, gestores de um restaurante, de uma operação gastronômica independente e a gente consiga atingir as nossas metas de ter o nosso salão cheio, a nossa casa super rentável e ter uma vida trabalhando menos de 12, 14 horas por dia. Pessoal, por hoje é isso. Vejo vocês muito em breve. Se tiver qualquer dúvida, manda mensagem para mim e a gente troca uma ideia. Muito obrigado e até a próxima.